Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 19, falando aí sobre o Windows 10. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a limpeza de disco. Para quem não conhece, a limpeza de disco é uma ferramenta, é um utilitário que nós temos dentro do Windows. E a finalidade, o porquê existe a limpeza de disco, é basicamente para liberar espaço na unidade. Isto é, se eu tenho um disco rígido, e o meu disco rígido está muito cheio de arquivos, eu posso usar a limpeza de disco para liberar um pouco de espaço nessa unidade de disco rígido, né? Ou nessa unidade de armazenamento. E como é que a limpeza de disco faz isso? Porque ela exclui alguns arquivos que podem ser removidos com segurança. Ela faz uma análise daquela unidade, vai em busca de onde ela encontra arquivos que podem ser removidos com segurança e apresenta essa listagem para o usuário. E é o usuário que vai marcando ou desmarcando cada um dos itens da lista que ela apresentou. Por exemplo, a limpeza de disco pode apresentar arquivos que estão na lixeira, e aí o usuário decide ou não se quer esvaziar para liberar espaço, arquivos de internet temporários que se acumulam à medida que acessamos as páginas da web, ela também apresenta, o usuário pode desmarcar ou marcar se desejar ou não, os arquivos temporários do próprio sistema que são gerados pelo Windows e que também vão se acumulando e o usuário não percebe, isso também pode ser removido para liberar espaço. E também os chamados pontos de restauração, que são criados de tempos em tempos, justamente para se der um dia problema no teu computador, você pode restaurar o computador para um ponto anterior no tempo, chamado ponto de restauração, voltando a reestabelecer as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. Só que à medida que o usuário vai utilizando o computador com o Windows vai criando vários e vários pontos de restauração ao longo do tempo. E a gente pode pedir para a limpeza de disco, então, excluir os pontos de restauração e a partir dali o Windows cria novos pontos de restauração. Pois bem, se a limpeza de disco serve para liberar, como é que faz isso na prática, professor? Como é que eu vou operar com a limpeza de disco? Primeira coisa, vamos clicar aqui no botão iniciar e lá no menu iniciar nós temos as ferramentas administrativas. Aí clica onde diz ferramentas administrativas e uma dessas ferramentas administrativas chama limpeza de disco, que eu estou marcando aqui embaixo para vocês, ó. Aí nós clicamos na limpeza de disco, ela vai fazer uma varredura no teu computador, na tua unidade, tu vai escolher a unidade, eu escolhi aqui a unidade C, e ela vai fazer essa varredura em busca de onde existem arquivos que podem ser removidos com segurança. No meu caso, ela apresentou arquivos da lixeira, arquivos temporários, miniaturas, ela me dando a ideia de que eu tenho 1.53 gigabytes de espaço que eu posso liberar com a limpeza de disco. Além disso, se eu quiser liberar mais espaço ainda, eu poderia clicar aqui na opção que diz limpar arquivos do sistema. E aí até alguns arquivos do sistema, como os pontos de restauração que eu citei antes, podem ser excluídos para liberar mais espaço ainda com a limpeza de disco. Bem interessante essa ferramenta então. Vamos para a questão. Pessoal, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: programa que acompanha o Windows e é utilizado para eliminar arquivos desnecessários, como por exemplo, arquivos temporários, arquivos da lixeira, temporários da internet, entre outros. Esta é a função do ou da letra A, desfragmentador de disco, não, desfragmentador de disco, ou agora chamado no Windows 10 de otimizar unidades, só reorganiza a estrutura de armazenamento da unidade para permitir um acesso mais rápido, mas não é para liberar espaço. O ScanDisk é hoje chamado de verificador de erros, ele realiza a verificação de erros possíveis na unidade, não é para liberar espaço. Limpeza de disco sim, então, resposta letra C de Canadá, essa é para liberar espaço, eliminando arquivos desnecessários ou que o usuário pode remover com segurança, como ele mesmo disse, arquivos da lixeira, arquivos temporários da internet, entre outros. E a letra D, restauração do sistema. Errado, a restauração do sistema apenas retorna as configurações que o Windows tem num determinado dia, numa determinada hora, num determinado data anterior. E aí, retornando para essa data, que é o chamado ponto de restauração, ele volta as configurações para aquele ponto anterior. Mas de liberar espaço mesmo é a limpeza de disco aí da letra C de Canadá. Vamos fazer mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: a ferramenta limpeza de disco do Windows 10 exclui tanto arquivos temporários quanto arquivos de sistema do computador. Sim, verdade, olha lá na imagem, pessoal, ó.
eu posso tanto arquivos temporários, que estão aqui, como também limpar arquivos do sistema, como por exemplo os pontos de restauração. Então tá certíssimo aquela afirmativa ali, porque a limpeza de disco pode excluir sim arquivos temporários e também arquivos do sistema do computador, se assim o usuário desejar. Marcamos como certa essa opção. Valeu, pessoal, mais uma aula interessante aí do Windows 10 falando sobre a limpeza de disco. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos do Windows 10. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!